Bom, vamos trabalhar dando continuidade aí com a matéria de direito ambiental e nós vamos trabalhar com a responsabilidade pelos danos ambientais. Bom, na verdade, nós temos três tipos de responsabilidade. Então, quando uma pessoa, seja pessoa física, pessoa jurídica, direito público ou direito privado, causa um dano ambiental, três responsabilidades podem ocorrer: a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal e a responsabilidade administrativa. Agora veja, para que haja uma responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil: a conduta, né, o resultado, que é o dano ao meio ambiente, o nexo de causalidade, que é essa ligação. Então, os elementos de uma responsabilidade civil devem estar presentes. E aí nós vamos verificar, né, adiante, a questão aí de cada um desses elementos, que a conduta pode ser tanto ativa quanto omissiva, hipótese se há possibilidade de exclusão de nexo de causalidade em matéria ambiental. E temos aí o elemento essencial para a responsabilidade civil, né, que é o dano. Na verdade, não há responsabilidade no direito sem que haja dano. Então, o elemento imprescindível, necessário para a caracterização da responsabilidade é o dano, sem dúvida nenhuma. A responsabilidade civil pelo dano ambiental, em regra, é objetiva, o que significa dizer que a indenização vai acontecer, né, independentemente de fazer análise se a conduta do agente foi dolosa ou se foi culposa. Ou seja, o aspecto anímico do agente, o elemento subjetivo, a intenção, se ele agiu dolosamente ou culposamente, isso pouco importa, né? Em regra, né, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade civil é objetiva. Agora, a jurisprudência traz uma exceção, dizendo o seguinte: a exceção é a responsabilidade civil do poder público em caso de omissão do poder público. Então, uma conduta omissiva do poder público. Neste caso, né, há quem entenda que o dano ambiental, né, a responsabilidade civil seria subjetiva do Estado. Essa questão não é pacificada. Agora, veja, na responsabilidade civil do poder público por omissão, o dano ambiental aconteceu por quê? Porque não houve a atuação do poder público. O poder público deixou de agir quando deveria, né? Trata-se aí, então, de um caso de responsabilidade civil subjetiva do Estado, embora essa questão seja divergente, né? Isso porque há quem entenda que a responsabilidade, mesmo diante de uma omissão do Estado, seria civil objetiva. Mas essa questão, então, ela é divergente. Então, há uma divergência aí na doutrina quanto à responsabilidade civil do Estado, do poder público, diante de uma omissão dele. A responsabilidade objetiva ambiental encontra previsão em dois dispositivos. Nós temos a Constituição, o artigo 225, parágrafo 3º, que deve ser lido em conjunto com a Lei 6938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 14, parágrafo 1º. Da leitura desses dois dispositivos, extraímos que a responsabilidade civil por dano ambiental é de fato objetivo. Olha o que diz o artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Está dizendo, então, que está separando a sanção penal administrativa
E depois vem, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A reparação de dano diz respeito à responsabilidade civil. Né? E aí vem o artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional, que diz que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, que é o artigo 14, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, veja aí então que não será feita análise de culpa, nem de dolo, então responsabilidade objetiva. Então ele é obrigado ao quê? A indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então veja que, pela leitura desses dois dispositivos, né, a gente conclui que a responsabilidade civil a responsabilidade civil ambiental é de natureza objetiva, o que significa dizer que a gente não vai ficar fazendo análise de dolo e culpa. Então, na hora de responsabilizar o causador do dano, nós não precisamos fazer prova de que ele agiu com dolo nem com culpa. Basta, então, né, que haja conduta, que haja um resultado danoso, que haja um nexo de causalidade, um liame entre a conduta e o resultado, para a caracterização da responsabilidade civil. Aí nós vamos ver adiante que, obviamente, há a questão de situações em que o nexo de causalidade poderia ser rompido por caso fortuito, por força maior. Então, haveria excludentes da responsabilidade civil. Será que existe causas de exclusão da responsabilidade civil em matéria ambiental? Né? Então, veja, no direito ambiental existem dois posicionamentos quanto à possibilidade de existir hipóteses de excludentes de responsabilidade civil. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, em matéria ambiental, a teoria aplicável é a teoria do risco integral. O que significa dizer? Que a responsabilidade objetiva não é excluída, nem mesmo por caso fortuito nem força maior. O que significa dizer que não existe em matéria ambiental hipóteses de excludentes de responsabilidade civil. Todavia, há uma parcela da doutrina que defende a aplicação da teoria do risco criado para determinadas hipóteses de dano ambiental. A responsabilidade civil objetiva nesses casos aqui seriam excluídas, por exemplo, se houvesse um caso fortuito, uma força maior, então seria hipótese de excludentes de responsabilidade. Agora, a questão é pacífica quando o dano ambiental for nuclear. Em matéria de dano ambiental nuclear, a teoria adotada é a do risco integral, até porque isso aí já tem respaldo na própria Constituição. Não havendo possibilidade de existir, né, excludentes de responsabilidade civil. Esse entendimento é pacificado na doutrina e na jurisprudência. A responsabilidade civil ambiental consiste na obrigação de indenizar pelos danos causados ao meio ambiente. E aí envolve a figura do poluidor. Né? Nós fizemos já em outros vídeos uma distinção entre a degradação ambiental e a poluição. A poluição necessariamente envolve uma atividade humana. A degradação é um gênero. Poluição é uma espécie. A degradação pode ocorrer em virtude de uma atividade humana, e aí nós teremos um caso de poluição, a figura do poluidor, ou pode decorrer, por exemplo, de eventos da própria natureza. Mas veja que em matéria de responsabilidade ambiental, nós temos a figura do poluidor. O poluidor é a pessoa que causa o dano ao meio ambiente. É a pessoa que causa o dano ao meio ambiente. E aí nós temos aqui, né, a presença do princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador
fundamento da sustentação para a responsabilidade civil em matéria ambiental. E quem é o poluidor? É aquela pessoa que, de forma direta ou indireta, causa um dano ao meio ambiente. Esse poluidor pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica de direito privado, né? Por exemplo, uma sociedade empresarial, ou de direito público. Aí nós temos os entes da federação, o poder público em si, né? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Nós temos as entidades que compõem a administração pública indireta, por exemplo, uma autarquia. Então, nesse caso, uma fundação. Então, todas elas podem ser consideradas como poluidoras. Podem ser consideradas como poluidoras. Quem é o poluidor direto? É aquele que causa o dano por meio de uma ação ou de uma omissão. Exemplo, a pessoa que realizou o desmatamento. E o poluidor indireto é aquele que de qualquer forma contribuiu para a causação do dano. Imagine uma pessoa que loteou um terreno, só que esse terreno tinha sido desmatado. Imagina a situação do poder público que concedeu uma licença ambiental de maneira indevida. Então são casos de poluidores indiretos, porque eles de alguma maneira contribuíram para a causação do dano ambiental. Aquele que causou o dano ao meio ambiente responderá por dano material, que é o dano físico ao meio ambiente, e também por dano moral, que é o dano extrapatrimonial, que vão atingir, né, valores imateriais. Então veja que este dano pode ser tanto material quanto moral. É possível só haver dano material, né? Como também é possível haver dano material mais dano moral. Então eles são independentes. Nesse caso, a indenização de dano moral será sempre em dinheiro. Além disso, só se indeniza por dano moral o dano certo, isto é, o dano que já aconteceu. Exemplo, um dano ambiental que reduziu a qualidade de vida da coletividade. Se aquele dano ambiental reduziu a qualidade de vida da coletividade, nesse caso caberia o quê? Pleitear um dano moral coletivo. Um dano moral coletivo. Mas veja, o dano deve ser efetivo, ele deve ter acontecido. Não se pode indenizar, né, por dano presumido. O dano tem que ser certo. Ele deve ter acontecido. Caso contrário, não há que se falar em responsabilidade por dano moral. A ideia é que o causador do dano deva reparar o dano causado, restituindo a situação anterior à conduta lesiva, de modo que a reparação do dano seja, em regra, uma reparação in natura, ou seja, em espécie. É aquela ideia, por exemplo, o cara desmatou. Ele desmatou, então vai ter que fazer o reflorestamento. Agora, apenas naquele caso de não existir a possibilidade de reparação do dano de forma integral, in natura, em espécie, é que aí surgiria a obrigação de indenizar em dinheiro. Então veja que aí surge aí a obrigação de fazer, que seria a obrigação, a reparação in natura, né? E subsidiariamente poderia haver o surgimento de uma responsabilidade, né, de uma obrigação de dar, que seria em dinheiro, que seria uma segunda hipótese. Então, é preferível que haja uma reparação in natura. Não sendo possível, aí sim, a obrigação de indenizar converte-se em dinheiro. A palavra indenizar significa tornar indene, ou seja, significa o quê? Reparar o dano, colocar na situação que se encontrava antes daquela conduta lesiva. E aí, em matéria de responsabilidade civil, trabalha-se com a ideia do restitutio íntegro, a ideia de restituição integral. Mas nem sempre em matéria ambiental é possível a reparação total
do dano ambiental. Neste caso, é possível que haja uma obrigação de fazer com uma reparação in natura e, de maneira complementar, o causador do dano teria que pagar, né, em dinheiro também, né, complementando essa reparação. Então, é perfeitamente possível isso aí. Então, veja que apenas para o caso de não existir a possibilidade de reparação do dano de forma integral in natura, é que surge a obrigação de indenizar em dinheiro. Ressalta-se que a obrigação de indenizar em dinheiro pode ser subsidiária, caso não seja possível a reparação em espécie, mas também pode ser complementar, quando a reparação em espécie for insuficiente. Nesse caso, será necessário complementação em dinheiro. O artigo 4º, inciso 7 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, prevê o seguinte, que a reparação em espécie, que é a in natura, não exclui a pecuniária, que é em dinheiro, quando a reparação em espécie for ou impossível ou incompleta. Inclusive, nesse sentido, nós temos a súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar. Então veja que é possível a acumulação aí de obrigação de fazer e de não fazer, que seria a reparação in natura, em espécie, cumulado com a obrigação de indenizar, que é a reparação pecuniária do dano. A indenização pelo dano ambiental é embasada, né, em duas teorias, em dois princípios. O princípio da indenização integral, então deve-se reparar o dano em toda a sua extensão, isso sempre que possível. Mas veja, um outro princípio que nós temos é o da máxima efetividade da reparação do dano ambiental. Quando não possível a reparação integral do dano, deve-se chegar o mais próximo possível da situação anterior. É aquela ideia do restituição íntegra. Então, o mais próximo da restituição integral. Na maioria das vezes, né, a indenização integral não é mais possível. E aí, então, nós vamos aplicar não o princípio da indenização integral, mas sim o da máxima efetivação da reparação do dano ambiental. De modo que aí nós podemos conjugar a reparação envolvendo a obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com uma obrigação de indenizar, reparação pecuniária. Uma conduta pode causar um dano ambiental de forma individual e de forma coletiva. O dano individual, também chamado de reflexo, em ricochete, indireto, né, atinge pessoa determinada. O dano individual é regido pelo Código Civil e pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, dependendo aí de quem causou o dano. Então, se tratando de dano individual, né, que é aquele que vai atingir uma pessoa determinada, eu vou aplicar o Código Civil ou eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, se tratar de uma relação de consumo envolvendo consumidor e fornecedor. Já o dano coletivo, chamado de dano ambiental genuíno ou propriamente dito, é aquele que vai lesar o interesse de toda a coletividade, um número indeterminado de pessoas. Nesse caso, a indenização é pleiteada por meio das chamadas ações coletivas, como, por exemplo, uma ação civil pública, uma ação popular, um mandado de segurança coletivo, né? Então, nós temos aí a questão envolvendo aí os direitos difusos e coletivos, né? E aí nós temos as ações coletivas. Essas ações coletivas têm legitimados específicos previstos em lei. Por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, o Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos várias, a Lei de Ação Popular, várias leis que vão estabelecer os legitimados para
propor essas ações coletivas visando a reparação de danos ao meio ambiente, que não deixa de ser um dano difuso, um dano que atinge toda a coletividade. Quanto ao prazo prescricional, em caso de dano coletivo, que é esse dano genuíno, propriamente dito, aí não está sujeito a prazo. Então, a qualquer tempo é possível buscar a reparação do dano por um desses legitimados da ação coletiva. Legitimado, quem é o legítimo? O que é legitimação? Pertinência subjetiva para o ato. É a situação prevista em lei que autoriza determinada pessoa a ajuizar a ação. Isso é legitimação, né? E aí veja que nesse caso aí de dano coletivo, genuíno, nós temos os substitutos processuais. São pessoas que foram eleitas pela lei como substitutos. Vão substituir toda a coletividade, buscando aí a reparação do dano ambiental. Então, para esses casos aí de dano coletivo genuíno, o caso é de imprescritibilidade. Até porque o meio ambiente é um direito humano. E sendo um direito humano, ele tem a característica da imprescritibilidade. Agora, em se tratando de ação individual, que é possível que o dano ambiental cause um dano a toda a coletividade, um dano difuso, mas ao mesmo tempo cause um dano individual, que é aqueles chamados danos, o chamado o quê? Direito individual homogêneo. É possível afetar especificamente uma pessoa. E aí, nesse caso aqui, é possível que essa vítima, individualmente, busque a reparação do dano causado. A reparação do dano causado. Nesse caso aqui de dano individual, aí está sujeito a prazo prescricional. Aí, nesse caso, ou eu vou aplicar o Código Civil, né, que prevê, né, em regra, a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela em que deve ser feita a análise de dolo ou culpa, exceto se envolver a teoria do risco. Aí nós aplicamos o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E aí, então, nesse caso do artigo 927 do Código Civil, que é fundado na teoria do risco, a responsabilidade civil é objetiva pela teoria do risco, né? Aí, nesse caso, sim, seria objetiva, mas em regra é subjetiva a responsabilidade individual. Agora, é possível também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e aí o Código de Defesa do Consumidor, em regra, estabelece que a responsabilidade também é objetiva, né? Nós temos um caso lá no CDC de responsabilidade subjetiva, que é o caso do profissional liberal, aquele que exerce uma atividade intelectual. Agora, as responsabilidades administrativa e penal, né, essas daqui são subjetivas, então necessariamente tem que ser feita a análise de dolo e culpa para a caracterização da responsabilidade e estão sujeitos a prazo prescricional. Então, só a responsabilidade civil que, em regra, né, é imprescritível. E quando o dano for coletivo, tiver essa característica de um dano difuso, que atingiu toda a coletividade. Porque se atingiu uma vítima específica, determinada, aí nós vamos aplicar os prazos prescricionais do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. Características de um dano ambiental. Primeira característica, tem natureza difusa. O dano ambiental prejudica toda a coletividade de pessoas. Nesse caso, não é possível estimar, mensurar o número de pessoas que foram atingidas pela conduta danosa. Segunda característica de um dano ambiental, impossível ou difícil reparação. Imagina uma pessoa que mata um animal. Como é que eu vou fazer com que esse animal volte à vida dele? Já era, matou, acabou. Ou então, pior ainda, essa pessoa matou o último exemplar daquela espécie de animal, um animal que estava em extinção. Ele matou a última espécie. Como é que eu vou reparar esse dano? Então, ou ele é impossível de ser reparado, ou é de difícil reparação. Isso é uma outra característica, essa é uma outra característica no dano
ambiental. E a terceira e última característica é a dificuldade para apurar a extensão do dano, a dimensão do dano. Veja, ainda que seja possível, por exemplo, realizar o reflorestamento, não será possível fazê-lo de imediato. Não é possível o retorno imediato ao estado anterior ao desmatamento. Então, essas são as três características do dano ambiental: natureza difusa, impossível ou difícil reparação, dificuldade para apurar, para mensurar a extensão, a dimensão do dano. Por fim, quanto à desconsideração da personalidade jurídica em matéria ambiental, e também já aproveito para dizer que também no Código de Defesa do Consumidor é assim, né? Em matéria de desconsideração da personalidade jurídica, adotou-se, né, tanto no CDC quanto em matéria ambiental, a teoria menor da desconsideração. O que significa a teoria menor? Que para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, por exemplo, e ir atrás dos bens dos sócios que fazem parte dessa sociedade, para a teoria menor basta a comprovação do dano. E isso é aplicável na matéria ambiental. Agora, quando a gente aplica a teoria maior, que é o caso, por exemplo, do Código Civil, aí não basta a ocorrência do dano, tem que ficar provado, né, que a pessoa, que houve um desvio patrimonial, uma confusão patrimonial, por exemplo. Então, essa é a teoria maior, é maior porque exige mais requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, nesses casos aqui, fica muito mais dificultoso. E aí, veja, no Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista lá no artigo 50 do Código Civil. Então, quanto à desconsideração da personalidade jurídica em matéria ambiental e consumerista, adotou-se a teoria menor da desconsideração, bastando a ocorrência do dano para que haja possibilidade de desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e responsabilizar os sócios da sociedade, diferentemente do Código Civil, em que se adotou a teoria maior da desconsideração, segundo prevê o artigo 50 do Código Civil. Bom, com isso a gente falou sobre os principais aspectos inerentes à responsabilidade pelos danos ambientais.